Amanda Araújo, namorada de Richarlison, aproveitou os últimos dias para conhecer Nova Venécia, cidade natal do craque no interior do Espírito Santo. Conhecida na web como Amandinha e pelo apelido ex-Gra que viralizou durante a gestação do primeiro filho do casal, ela compartilhou com os seguidores detalhes da visita, ao lado do jogador e do pequeno Richarlison Jr. Em suas redes sociais, Amanda não escondeu o encanto pelo local, chamando a cidade de Cidade do Mozão. Ela também publicou fotos de uma mesa farta e repleta de pratos típicos, deixando claro que está sendo muito bem recebida pela família do atleta, mimimando, escreveu ela ao exibir o carinho que tem recebido. O relacionamento de Amanda Araújo, de 23 anos, e Richarlison, de 29, começou de forma curiosa. O casal se conheceu em 2019, durante uma partida em um jogo online, e desde então mantém uma trajetória que costuma chamar a atenção dos fãs nas redes sociais. Essa notícia sobre a visita da Amanda Araújo à Nova Venécia, lá no interior do Espírito Santo, é daquelas que a gente olha e entende que, por trás das câmeras e dos estádios lotados, existe uma vida real que tenta manter raízes, e eu confesso que acho isso fascinante. Quando falamos de Amanda, a Amandinha, e dessa trajetória ao lado do Richarlison, o Pombo, a gente não está falando apenas de um casal de famosos, mas de uma história que começou antes de toda a explosão midiática que o atacante viveu nos últimos anos. Para quem não se lembra ou chegou agora, o Richarlison é aquele menino de ouro que saiu de Nova Venécia com o sonho de ser jogador, e o caminho dele até o topo não foi nada fácil. Ele começou nas categorias de base do Real Noroeste, passou pelo América Mineiro, brilhou intensamente no Fluminense antes de ganhar o mundo na Inglaterra, vestindo as camisas do Watford, Everton e, claro, do Tottenham. O que muita gente esquece é que esse sucesso todo traz um peso enorme, e ter esse suporte familiar, ter esse retorno às origens, é o que mantém o pé no chão. A Amanda, por sua vez, entrou nessa vida de uma forma muito particular, lá em 2019, quando o mundo digital ainda era a grande ponte para conexões que hoje parecem improváveis. Eles se conheceram em uma partida online, o que é um recorte muito curioso dessa nossa era de relacionamentos mediadas por telas. Ela que ganhou o apelido de ex-Gra por conta de uma fase anterior da vida pessoal que virou assunto na internet, soube navegar por esse mar revolto de exposição pública com uma leveza que sinceramente eu admiro. É interessante notar como a trajetória dele se cruza com a própria evolução da imagem pública do Richarlison. O jogador, que nasceu em 1997, cresceu em um ambiente onde o futebol era a única saída possível para mudar a realidade da família, e ele fez isso com maestria. Ele se tornou mais do que um atleta, uma figura política e social dentro do esporte, usando a voz para causas importantes, o que só aumenta o interesse do público sobre com quem ele divide a vida. Quando a Amanda posta esses registros em Nova Venécia com a mesa farta com o acolhimento da família, ela está mostrando um lado do Richarlison que a gente não vê no gramado. É o Richarlison filho, o Richarlison pai, o homem que, apesar de estar vivendo sob os holofotes da Premier League, ainda precisa sentir o cheiro da terra de onde veio. Eu particularmente vejo isso como um movimento de resgate necessário. A gente vive em um cenário onde o jogador de futebol é muitas vezes transformado em mercadoria, em um produto descartável, e quando vemos essa integração da namorada com a cidade natal, a gente entende que existe uma tentativa, consciente ou não, de preservar o humano. A Amanda, com seus 20 e poucos anos, desempenha um papel fundamental nesse ecossistema emocional. Muita gente julga a exposição, as fotos, os posts, mas na minha visão, isso faz parte da linguagem dessa geração. Eles não escondem o que sentem, eles compartilham o almoço, o passeio, a intimidade, e isso cria uma barreira de proteção contra a frieza que o mundo do esporte de elite impõe. Agora, fazendo uma correlação direta com o passado, é impossível não notar como Richarlison mudou. Se a gente olhar para o rapaz de 2019, que estava apenas começando a fincar raízes na Inglaterra, para o homem que hoje se vê envolvido com a paternidade e com responsabilidades que vão muito além dos 90 minutos, o amadurecimento é evidente. A chegada do pequeno Richarlison Jr. alterou o eixo de prioridades, e ter Amanda como essa figura que abraça a cultura veneziana é um sinal de estabilidade. Eu me pergunto muitas vezes como essas pessoas conseguem manter a sanidade vivendo sob o olhar constante de milhões de seguidores. A resposta, ao que parece, está justamente em momentos como esse, o retorno para o Espírito Santo. A mesa farta, a simplicidade da recepção, o carinho da família que viu o menino crescer e que agora vê o sucesso do homem, isso não tem preço. É um contraste gritante com a vida em Londres, com o clima cinzento, com a pressão por gols e resultados.
E eu acho que é justamente esse contraste que permite que ele continue rendendo no campo. Se o jogador perde a identidade, se ele esquece quem é e de onde veio, ele acaba perdendo também a essência do seu jogo, que é a alegria, que é a ousadia, que é aquela vontade de vencer que ele demonstrou desde os tempos de América Mineiro. Eu tenho uma opinião muito firme sobre essa questão dos relacionamentos de atletas com influenciadoras ou figuras públicas. É um terreno perigoso, mas quando dá certo, é a base que sustenta o craque. Ver a Amanda chamando Nova Venécia de cidade do mozão é uma demonstração de respeito. Ela não apenas aceita a origem dele, ela celebra a origem dele. E isso é algo que, na minha visão, falta em muitos relacionamentos desse meio. Muitas vezes vemos parceiros querendo apenas as benesses da fama, mas aqui, o que a gente enxerga é uma integração. Ela está imersa na cultura, está vivendo a realidade da família, e isso humaniza o ídolo. O público, claro, reage a isso com carinho e às vezes, com aquela pitada de curiosidade que beira a invasão, mas faz parte do jogo. Para o Richarlison, ter alguém que entende e compartilha essa jornada, desde os tempos de jogo online até a consagração na seleção brasileira, é um ativo valioso. O que a gente vê hoje é um casal que está tentando construir um legado, não só dentro das quatro linhas, mas na vida particular. E honestamente, é revigorante ver que, apesar de toda a fama, eles ainda encontram prazer nas coisas simples. Eu sempre digo que o futebol brasileiro produz talentos que são verdadeiros fenômenos, mas poucos conseguem manter a conexão com as raízes de forma tão pública quanto o Richarlison. Ele é um cara que nunca negou as dificuldades. Ele sempre falou abertamente sobre o quanto foi difícil ser aceito, sobre o quanto precisou se esforçar para chegar onde chegou. E a Amanda, ao se integrar a esse círculo, de certa forma, acaba se tornando uma embaixadora dessa história. Quando ela posta o almoço, quando ela mostra o afeto, ela está selando um compromisso com o passado dele. E eu acho que isso é algo que os fãs respeitam muito. A trajetória de ambos, desde aquele primeiro contato virtual até o cenário atual com um filho, com uma vida consolidada, é um exemplo de como o tempo transforma as pessoas. Se lá atrás eles eram jovens se conhecendo via web, hoje são parceiros de vida enfrentando os desafios de criar uma criança e gerenciar uma carreira astronômica. E o que eu acho mais curioso em tudo isso é que, por mais que o tempo passe, por mais que a conta bancária mude, o interior de um estado como o Espírito Santo ainda tem o poder de colocar todo mundo de volta no lugar. É esse chão que dá o suporte para o voo do pombo. E vendo tudo isso, a minha conclusão é que, independentemente do que aconteça no futuro profissional do Richarlison, essa base, esse acolhimento familiar que a Amanda está vivenciando agora, é o que vai garantir que ele continue sendo o mesmo cara autêntico, que é o que realmente importa para quem acompanha a carreira dele desde o início. É uma história de sucesso que se escreve, acima de tudo, com afeto. E isso é algo que a gente não pode deixar de valorizar em meio a tantas notícias frias e distantes que a gente narra aqui todos os dias. A Amanda, com sua naturalidade, traz um pouco de calor para essa narrativa, e isso, convenhamos, é o que torna o acompanhamento da vida desses famosos algo tão humano e, por vezes, inspirador. Ó, você chegou até aqui, hein? Comenta seu nome aí embaixo. Você é o José, você é a Maria, você é da onde? Da Bahia, de Brasília, você tá fora do país? Poxa, eu amo fazer notícias, mas o mais legal disso é ver a repercussão das notícias. Se não tiver engajamento, a notícia não cresce. Eu sei que canais grandes crescem, eles já estão grandes, competir com eles é difícil. Então, poxa, toda hora eu tô lá correndo atrás de notícia. Ó, apareceu essa notícia. Então, se você chegou aqui é porque você achou essa notícia, porque eu postei. Não é uma coisa simples, eu tive que procurar, eu tive que, essa notícia dá certo e tal. E o canal é pequeno, então tá crescendo. Posso contar com sua inscrição? Se você comentar, por exemplo, alguma coisa aí agora, seu nome, sua idade, o lugar onde você mora, ou sobre a notícia, eu vou responder.